Jesus e humildade. Seja bem-vindo. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. Boa noite. Acho que ele vai ter que ajustar aqui. Quase a Torre de Babel aqui na frente, né? Mas agora acho que foi. Quero que vocês saibam da minha alegria de estar aqui com vocês pela primeira vez. Quero agradecer a um companheiro que me esperou por quase 30 minutos lá no terminal Gentileza. Fez a gentileza de me esperar. E quando eu cheguei lá, ele recitou a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Eu acho que não foi para mim, né? Depois nós viemos num papo muito interessante dentro do BRT. Ele observou que eu comi uma banana. Então foi uma grande alegria poder vir estar com vocês na noite de hoje. Eu peço a Jesus abençoe a cada um de vocês. Peço a Jesus abençoe essa casa espírita. Abençoe os trabalhos dessa casa espírita e que nós permaneçamos em paz. Quero desde já dar o meu Feliz Natal, pedindo a Jesus que esteja com cada um de vocês, com as vossas famílias, nos envolvendo em vibrações de esperança, de alegria, de trabalho no bem, de certeza de que a vida continua e de que o nosso melhor roteiro no mundo é amar. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Acho que vocês conhecem esses versos. Na verdade, é uma canção do paulista João Cabete, que fez essa canção, fez várias outras canções, nos falando da importância de Jesus nas nossas vidas, fazendo uma rogativa para que Jesus esteja conosco, porque parece que Cabete compôs essa música hoje, porque a gente vê guerras ainda no século XXI, a gente vê tantas dificuldades pelas quais passam as pessoas, as famílias, o mundo em geral, que a presença de Jesus é a certeza que nós temos de seguir em frente, de que as coisas têm um rumo, e esse rumo chama-se Evangelho. Neste mês de dezembro, então, é a grande oportunidade que nós temos de nos lembrar de Jesus, porque o mundo ainda fala da grande festividade do Natal, época de trocar presentes. Mas Natal não é apenas a troca de presentes. E olha que eu gosto dos presentes. Mas invariavelmente a gente gosta de receber presentes. Mas os presentes que a gente vai dar? Porque Jesus espera de nós um grande presente, que nós nos tornemos pessoas melhores, do jeito que Ele nos ensinou. Natal é tempo de nós pensarmos naquelas comidas gostosas. Tem o peru, tem o chester, tem a rabanada, tem o panetone. Mas será que é só isso? É mais, né, gente? Não que a gente não possa comer a rabanada. Aliás, depois que a glicose vai ficando alta, a gente tem que dar um jeito de fazer rabanada com adoçante. Mas que a gente se lembre de Jesus. Se lembre da presença dele nas nossas vidas e procure pensar que o Natal é todos os dias.
Tem gente até que se vestiu de Papai Noel ontem. Vocês sabem quem? Ah lá, o companheiro lá. Nosso tema da noite de hoje, Jesus e humildade. O que é ser humilde, meus amigos? A humildade talvez seja a virtude que nós mais precisamos conquistar nos dias atuais. Porque hoje parece que a gente anda disputando tanto, não é? Eu sou melhor do que você, as minhas coisas são melhores do que as suas, eu preciso ser notado, eu preciso receber aplausos, e os jovens ficam naquela coisa, será que alguém me viu nas redes sociais? Quantas curtidas eu tive? Quantos seguidores eu tenho? E a gente vai classificando a nossa vida, não pela quantidade de amor que a gente dispensa, mas pela quantidade de reconhecimento que a gente ganha. Não é verdade? E muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus não teve uma pedra para recostar a cabeça. Enquanto as aves do céu tinham os seus ninhos, as serpentes tinham os seus covis. Quando Jesus subiu ao monte e anunciou o sermão, que tem o mesmo título, o Sermão do Monte, ali dentro do Sermão do Monte há a parte das bem-aventuranças. E a primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E pobreza de espírito ou pobreza em espírito não tem nada a ver com dinheiro, tá, meus amigos? Porque a pessoa pode ser rica e ser humilde. A pessoa pode ser pobre e ser orgulhosa. Aliás, é o que mais nós temos hoje. Pessoas carentes ou orgulhosas. Pessoas com posses que são simples. Porque pobreza de espírito é um estado de alma. É um estado de simplicidade. É o estado quando nós fecundamos as relações. Sabemos os nossos valores, mas não nos achamos melhor do que ninguém. O que significa a palavra humildade? Eu gosto muito de trabalhar com a etimologia. Vocês sabem o que é etimologia? A origem das palavras. Quando a gente se propõe a fazer um estudo, a gente tem que falar da forma mais simples possível. Porque a nossa proposta não precisa ser falar bonito. A gente precisa falar de uma forma que as pessoas entendam. As palestras hoje têm que ser conversas. Etimologia diz da origem das palavras. Porque quando a gente sabe de onde as palavras surgiram, a gente começa a entender qual o significado delas. A palavra humildade, ela tem uma parte central, um radical, que nós encontramos tanto no alfabeto grego quanto no idioma latino, que é humus. Humus quer dizer terra, chão. O que é humildade? Todos nós estamos vinculados à mesma terra, ao mesmo chão. O que isso quer dizer? Não há aquele que seja maior, nem seja menor. Nós somos irmãos. Olha que interessante. O mesmo radical humus forma a palavra humanidade. Forma a palavra homem. Por quê? Porque nós estamos em pé de igualdade perante Deus. Aqueles que caminharam um pouco mais não são melhores, apenas caminharam um pouco mais. E o dever deles é ajudar aqueles que caminharam um pouco menos. Olha que interessante. Então a palavra humildade é a minha proposta de não me achar melhor do que ninguém, mas entender que nós estamos vinculados à mesma terra, ao mesmo chão, à mesma humanidade. Não existem castas entre nós. Já ouviram falar nessa palavra casta? Ainda hoje há civilizações no mundo que se dividem em castas. A civilização hindu, por exemplo, a sociedade é dividida em castas. A primeira casta é a casta dos brahmanes.
os religiosos, os mais importantes, os sacerdotes. Depois nós temos os militares, os guerreiros. Depois nós temos os operários, os trabalhadores. E por fim nós temos os párias, ou os Dalits, que são aqueles que a gente não pode nem tocar. O Espiritismo nos ensina dessa forma? Não. Não existem castas. Não existem pessoas que são mais importantes, mais valorosas ou melhores umas do que as outras. Nós somos irmãos. Mas existem diferenças, porque há espíritos que já viveram um pouco mais, ganharam determinado tipo de conhecimento, mas isso não quer dizer que são melhores. Quer dizer que já caminharam um pouco mais. Entenderam até aqui? Mas a palavra humildade, ela tem uma outra significação. Porque humus, que significa terra, também significa um solo fértil. E a gente, quando estudava biologia no 2º grau, a gente falava que um solo com muito humus é um solo fértil. E onde nós chegamos com isso? Que a pessoa humilde fertiliza as relações. Como isso? Se eu sou humilde, você gosta de conviver comigo. Eu gosto de conviver com você, porque eu não estou a todo momento querendo te enquadrar, me achando melhor, falando que as minhas coisas são mais bonitas ou mais importantes. Já viram aquela pessoa que é orgulhosa, que a gente não consegue nem conviver, e no popular a gente diz assim: meu santo não bate com dela. Parece que quando eu me aproximo eu sinto assim uma coisa ruim. A energia da pessoa orgulhosa é uma energia que me afasta, que não propicia que a gente possa estar junto. Então a humildade também quer dizer capacidade de fertilizar as relações, capacidade de aproximar uns aos outros, porque eu me torno sempre um ajudante, um auxiliar das outras pessoas. É assim que nós estamos agindo no mundo hoje? Ou será que no mundo nós estamos agindo à moda das carteiradas? Vocês conhecem essa expressão? Quando param alguém numa blitz, o policial vem. Você sabe com quem você está falando? E a pessoa, você está falando com um desembargador. Mas se infringiu a lei, é um cidadão comum como todos os outros. Será que nós somos pessoas simples ou nós damos carteiradas? Será que quando nós vamos em algum lugar tem uma fila? A gente vai para o final da fila ou arranca a carteira? Eu realmente preciso ficar nessa fila? Eu sou aqui filho do juiz, ou trabalho no hospital, sou médico fulano de tal. São as famosas carteiradas. As pessoas que se julgam mais importantes. E quando perguntaram a Chico Xavier o que realmente distingue um espírito quando ele desencarna, e Chico respondeu: não é o posto que ele ocupou, não é o quanto de dinheiro ele teve, mas são as lágrimas que ele enxugou, é a quantidade de amigos que ele formou, é as vezes que ele vestiu de Papai Noel no final do ano, é todo o bem que ele fez. Isso é o que nos distingue. Eu estudei com um professor chamado Mário Sérgio Cortella. Já ouviram falar nesse professor? Ele é barbudo. Ele não é espírita, tá, gente? Mas ele é muito religioso. Ele é católico. Eu tive aula de filosofia com ele. E ele propôs: todas as vezes que alguém te perguntar, você sabe com quem está falando? Peça a pessoa para sentar numa cadeira e responda para ela assim: você é um num universo com 2 trilhões de galáxias. Vocês sabem quantos zeros tem 1 trilhão? 9 zeros. Vocês conseguem imaginar quanto é 2 trilhões de galáxias? Desencarnem, encarnem de novo, vão desencarnando e encarnando,
e essa conta fica impossível da gente fazer. No meio desses 2 trilhões de galáxias, nós temos uma galáxia que responde pelo nome de Via Láctea, a nossa. Só na Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Saímos dos trilhões, entramos nos bilhões. Uma dessas estrelas é uma estrelinha de 5ª grandeza, diferente do Botafogo, é de primeira. Acordei todo mundo. 5ª grandeza quer dizer uma das menores. Responde pelo nome de Sol. O Sol é uma estrela de 5ª grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi rebaixado. E agora não estou falando de time. O planeta Plutão foi rebaixado, agora é planeta Anão. Giram 8 planetas. Um desses planetas é o nosso, o planeta Terra, no qual tem 3 milhões de espécies. Você é um em 3 milhões de espécies, no meio de 8 planetas, que gira ao redor de uma estrelinha de 5ª grandeza, que está num universo com 100 a 400 bilhões de estrelas, no meio de 2 trilhões de galáxias. Como é que a gente é orgulhoso? Qual a base científica do nosso orgulho? É para a gente aprender a ser humilde, não é? Uma vez Chico Xavier falou assim com Emmanuel: Emmanuel, eu queria entender a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, porque não é perguntado quem é Deus, nem o que é Deus, é simplesmente que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E a resposta: você quer entender, Chico? Deita aí, eu vou te desdobrar. E desdobrou o Chico. E Chico começou a levitar. Saiu do seu quarto, começou a ver sua casa. Foi subindo, começou a ver a cidade de Pedro Leopoldo. Subiu um pouco mais, viu o planeta Terra. Começou a sentir um medinho, mas não contou para Emmanuel. Subiu um pouco mais, viu os planetas, viu o Sol, viu as nebulosas. E Chico disse assim: Emmanuel, não dá para a gente voltar, não? Por que, Chico, você está com medo? Não, é porque essa hora assim eu costumo tomar um café e comer um pão de queijo. Eles voltaram. E Emmanuel disse para Chico: até onde você viu é Deus. E onde você não conseguiu ver é Deus também. É ou não é para a gente ser humilde? Então a pessoa que diz assim: eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Que ótimo, você estudou para tanto, mas você não é melhor que ninguém. Eu tenho 3 carros. Que ótimo, mas você não é melhor que ninguém. Eu sou dono da minha casa, de uma casa na praia, de uma casa na serra. Que ótimo, você não é melhor que ninguém. Porque todos nós somos irmãos. Mas eu tenho mestrado, doutorado, PhD, eu cumprimento a pessoa, porque é bom a pessoa estudar. Mas eu digo uma coisa para vocês: quanto mais a gente estuda, mais a gente tem certeza que é ignorante. Sabiam disso? Isso não é o Rafael que está dizendo, é Sócrates, um filósofo da antiguidade clássica. Só sei que nada sei. Então a pessoa que se acha alguma coisa, essa não está estudando. Porque a gente estuda e tem certeza da nossa ignorância. Porque o processo de aprendizado é um processo onde eu aprendo com você, aprendo com você, aprendo com todas as pessoas. O Raul Teixeira, que o nosso companheiro aqui gosta muito, estou devendo para ele uma palestra sobre Raul Teixeira. Ele acha que eu esqueci. Ele está pensando ali, está me devendo uma palestra. Uma vez ele contou uma história que eu nunca esqueci. Ele disse assim: um dia, meu filho, eu estava num ônibus em Niterói e eu fiquei pensando no Raul andando de ônibus. Começou a chover, igual choveu hoje de tarde. E eu quis fechar a janela do ônibus. A coisa mais corriqueira do mundo. O Raul tem mestrado, tem doutorado. O Raul é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E ele levantou para fechar a janela, não conseguiu.
empurrou com toda a força e a janela não ia. Ele deve ter pensado, se eu usar a força concêntrica, a força tal, e a janela não ia. Num determinado momento tinha um senhor sentado na frente, daqueles bem simples. O senhor levantou, apertou o botão e fechou a janela. E Raul disse assim: meu filho, eu com meu mestrado, com meu doutorado, não me dei conta que precisava apertar um botão. E o senhor, que talvez fosse simples de maré, desci. Essa só quem é dos mais antigos, hein? Foi lá e apertou o botão, dizendo assim para mim: nós aprendemos uns com os outros. Então eu tenho a minha filha de 6 anos, eu aprendo com ela. Eu tenho a minha mãe de quase 70, eu aprendo com ela. Eu sou supervisor no Banco do Brasil, eu aprendo com os meus subordinados. Mas eu também aprendo com o meu chefe. Quando eu encontro com um morador de rua e ele estende a mão, eu aprendo com ele. O que eu estou aprendendo com um morador de rua, Rafael? Está aprendendo a ser humilde. Olhe para ele. Porque se você não tem nada para dar, dê pelo menos dignidade. Porque às vezes o seu olhar vale mais do que R$100 que você joga sem nem chegar perto. Então ser humilde é muito mais do que a gente imagina. Ser humilde não é algo da boca para fora. Ser humilde é um estado de espírito. Só que nós hoje achamos que humildade é coisa que a gente fala. Não é? A gente chega na casa espírita, abraça todo mundo, dá beijo em todo mundo. E como aqui só tem amigo, né, a gente pode falar assim um pouco mais próximo. A voz na casa espírita fica até aquela voz melosa. E a gente acha que é humilde por isso. Não. Humildade é lá na rua. Humildade é lá na família. Humildade é quando eu sou testado nas minhas dificuldades do lado de fora. Outros pensam assim: como é que você está, fulano? Estou melhor do que eu mereço. Já viram a síndrome da humildade? Estou melhor do que eu mereço. Não está melhor do que você merece, porque senão Deus seria injusto. Você está do jeito que você deve estar, porque Deus te ama. Porque humildade não tem nada a ver com eu negar os meus valores. Porque o espírito religioso em geral, ele acha que ser humilde é se esconder. Não é isso. Às vezes a pessoa sabe fazer, sabe uma coisa bem gostosa aqui, uma lasanha a 4 queijos. Agradou vocês? Agradou, Dutra? Com certeza. Agradou. Uma lasanha a 4 queijos. Adianta quem sabe fazer uma lasanha a 4 queijos ficar em casa? Vai para o centro fazer a lasanha a 4 queijos. Ah, mas se eu for para o centro, fulano vai dizer assim: mas tá metido, hein? Não pode fazer essa lasanha aí com... como é que é? Com queijo mussarela, agora tem que botar gorgonzola, não sabe nem o que é isso. Se sabe fazer, faça. Faça da melhor forma do mundo. Não se preocupe com as pessoas, porque as pessoas vão criticar. Isso é natural das pessoas. As pessoas são o que elas são, e cada um julga conforme a sua subjetividade. O Chico Xavier nunca criticava ninguém. Por quê? Porque ele era uma pessoa boa. Mas se você pedir um crítico de arte para falar de você, vai ter crítica sempre. E se você deixar se levar pelo crítico, você não faz nada. Isso acontece muito com o orador espírita. Chama alguém para fazer uma palestra, ele vai e faz a palestra. O outro que nunca aceitou o convite, a palestra não foi boa, não. Por que você não levantou e foi lá fazer? Se a pessoa vem aqui na frente, gente, muitas vezes vocês não sabem, mas a perna treme, e não é fenômeno de efeito físico, não. É nervoso mesmo. Então o que a gente sabe fazer, que a gente faça. Se eu sei cantar, cante. Se eu sei escrever, escreva.
Se eu sei fazer uma palestra, faça. E não se preocupe se as pessoas vão criticar. Coloque amor, coloque Jesus, coloque o melhor de você. Humildade não é esconder a candeia debaixo do alqueire. Conhece essa palavra de Jesus? Que tem, vou dizer lá na casa espírita que eu sei fazer uma lasanha 4 queijos, o pessoal vai achar que eu sou o Clô. Aqui vocês conhecem o Clô, né, gente? O Clô é aquele artista da televisão que faz as culinárias lá, que a Gabriele, minha esposa, fica olhando. Aí eu quero ir no restaurante dele. Não ligue para as pessoas. Faça o melhor que você tem. Eu deixo de ser humilde quando eu começo a competir. Compreenderam? Quando eu estou fazendo melhor que você, por que a gente precisa competir? Ela faz de um jeito, eu faço do outro, e nós dois damos o nosso melhor. Não é assim? Eu escrevo de um jeito, você escreve de outro, e nós damos o melhor. E tem espaço para todo mundo. Olha que interessante. Quantas pessoas deixam de fazer por medo da vaidade? Aí é que são vaidosos. Porque por medo de fazer, ficam guardados, escondendo a candeia debaixo do alqueire. Humildade, então, é: eu reconheço os meus valores, faço o que eu tenho que fazer, mas em nenhum momento eu acho que eu estou fazendo melhor que você ou que você. Eu faço apenas a minha parte. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para caminhar? Nossa, o relógio passa depressa, né? E não tem humildade nenhuma esse relógio. Aqui em Religião dos Espíritos, o benfeitor Emmanuel nos traz um conceito de humildade. E depois, em Luz do Mundo, Amélia Rodrigues nos traz algumas propostas de humildade. Vamos falar rapidinho sobre os dois, porque deixa de ser o Rafael explicando, passa a ser o Emmanuel e a Amélia Rodrigues. Olha o que diz Emmanuel. A lição é a lição de número 17, chamada Jesus e Humildade, da onde a nossa querida tirou a página. Emmanuel nos diz assim: com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvi da própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas, e que procura sacrificar a si próprio nos carreiros empedrados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. O que Emmanuel traz para nós? Que o humilde é aquele que faz, mas também é aquele que ensina. É aquele que carrega a luz, não para iluminar a si próprio, mas para iluminar o trabalho, e iluminar a todos aqueles que precisam caminhar pelos caminhos. Uma vez disseram assim para o Chico: Chico, você está ficando vaidoso com essa história de espiritismo, hein? Ele respondeu: eu sou apenas um sapo com a vela na cabeça. Se tirarem a vela, resta apenas o sapo. Parece um exemplo simples, mas tem toda uma significação. Um sapo com a vela na cabeça. O sapo está sendo iluminado? Tá. Ele está aparecendo? Tá. Mas quem tem que aparecer é a vela, não o sapo. E a vela serve igualmente para iluminar as outras pessoas. O caminho de outras pessoas serve para ensinar as outras pessoas. Então, o que um orador faz, o que um médium faz, o que um trabalhador espírita faz, é isso. Ajudar o outro, servir ao próximo. Eu quero terminar com a lição aqui de Amélia Rodrigues. E aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque um dia, Jesus estava voltando para a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E os 12 discípulos estavam atrás, disputando quem era o mais querido. Vocês têm filhos?
Alguém aqui tem filhos? Levantou a mão. Quantos filhos você tem, companheiro? Um casal. Eles ficam disputando qual que é mais querido? Qual que você gosta mais? Principalmente para a mãe. Eu me lembro de minha mãe dizendo assim: Rafael, você é o filho que eu mais amo. Raquel, a minha irmã, você é a filha que eu mais amo. Não tinha problema, porque um filho e uma filha. O problema é quando são 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Os discípulos de Jesus faziam o mesmo, que eram 12 homens. De quem que Jesus gostava mais? Quem era o mais importante? Então a gente pensa que essa questão de humildade é de hoje, mas isso vem lá do tempo de Jesus. Então eles vinham discutindo quem que Jesus gosta mais. E eu quero ler alguns trechos para a gente fazer uns apontamentos. Eu, referiu-se Judas, sem dúvida gozo de relevante confiança do amigo. A mim me foi entregue a bolsa da comunidade, num atestado inequívoco de consideração. Não receio por isso, senão o maior, um dos maiores. Olha a pretensão de Judas. Vem cá. A bolsa do grupo está comigo. Eu fico imaginando o que tinha dentro daquela bolsa. Devia ter alguns sestércios, centavos na época. Mas Judas achava que Jesus gostava dele por causa do dinheiro. Será que isso não acontece no mundo nos dias atuais? Onde muitos pensam que por dar mais dízimo, Deus gosta mais. E aqui sem crítica, sem julgamento. Será que Deus, Jesus, valoriza o nosso dinheiro ou valoriza as nossas obras? Valoriza quem nós somos? Judas achava que Jesus o amava porque ele era um tesoureiro. Se a mentalidade de Judas prevalecesse no mundo atual, só seria bom e importante e teria prestígio pessoas com dinheiro. Eu digo uma coisa para vocês: eu estou fora, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Mas não é essa a proposta. Vamos continuar aqui. Sou austero, apostrofou Tiago maior, e o Messias nunca deixou de me reservar suas confidências, expressivas e nobres. Convidava-me não poucas vezes a colóquios longos, narrando aos meus o que os outros ouvidos não podem escutar. Olha que interessante. Para Tiago maior, o irmão de João, importância tem a ver com austeridade, rigidez. Eu me lembro antigamente, quando a gente, para fazer uma palestra, tinha que ser rígido, severo, com a voz impostada. Mas será que precisa disso? Para Tiago, importância tem a ver com isso. E ele dizia mais: se Jesus me conta os segredos, ele deve gostar mais de mim. Será que o valor de uma pessoa está em ser depositária dos segredos das outras? Eu posso dizer pelo mundo atual. No mundo atual, quem mais recebe segredo, aquele que está contando. Eu me formei em psicologia. Espera que o que recebe o segredo passe para um montão de gente. Então não é o mais importante. Me desculpem a expressão, é o mais fofoqueiro. Vamos para o terceiro? E Simão Pedro, não tem sido ele distinguido com maior consideração? Não é a sua casa elegida para as reuniões e os estudos dos planos futuros? Não esteve ele também no Tabor como testemunha? Eu desconfio muito que não estaria mal situado na opinião do Senhor. Simão Pedro se achava importante porque ele cedeu a casa para Jesus servir de morada. Olha que interessante. Quer dizer então que se uma pessoa visita a nossa cidade,
e não tem lugar para ficar, eu dou a minha casa e me torno importante por isso? Ou será que essa é a minha obrigação de fraternidade, de amor ao meu semelhante? Mas Simão Pedro tinha uma outra característica, ele era o mais velho. Mais velho não, né? Jovem é mais tempo. Será que o que nos faz importante é a senectude? Só teria espaço para as pessoas que passaram na casa dos 50. Dos 50 não, porque hoje está todo mundo passando, né? Eu estou quase lá. Para as pessoas que passaram na casa dos 70. Mas idade não tem nada a ver com importância. Eu vejo meninos com 18, 19, 20 anos de uma sobriedade, de uma serenidade, de um equilíbrio que eu não vejo em pessoas de 80. Vamos continuar? João é o mais jovem de todos, carinhosamente tratado pela ternura do embaixador celeste. Talvez não tenha ainda toda a inteireza exigível para continuar a obra a hora encetada. Não obstante, João. Será que João era o mais amado? Era o mais querido? Era aquele que Jesus gostava mais? Pode ser, mas não pelo detalhe que aqui está sendo colocado. Ele era o mais jovem. Será que o simples fato de Jesus abraçar quer dizer que gosta mais? Há pessoas que são mais afáveis, mais melosas. Há aquelas outras que são um pouco mais distantes. São um pouco mais, vamos dizer assim, vergonhosas. A minha filha tem um pouco de vergonha. É uma pessoa excelente, mas ela não gosta muito de cumprimentar. Será que o nosso valor está quando a gente é super simpático? Vamos continuar. Mateus Levi, afirmou Pedro, algo inquieto, é o mais erudito do grupo. Somos pescadores ignorantes. Ele, todavia, lê e escreve. É hábil na arte das letras e da convivência com as leis, embora o seu silêncio. Mateus Levi, que escreveu o primeiro evangelho, se considerava o mais amado por Jesus porque sabia ler e escrever. Será que saber ler e escrever, ter títulos nos faz importantes? Naquele momento, o pai, pensa aí quando você está apartando a briga dos seus filhos, virou para trás e Jesus disse o que era ser humilde. E agora eu peço para ler na inteireza, porque olha o que Jesus fala. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Jesus sabia, mas ele perguntou, dando a oportunidade dos discípulos se reposicionarem. Seja o que deseja o destaque, o servo de todos. Faça-se o menor. Menor no orgulho, menor na abnegação, na renúncia. Menor de todos, como ele próprio se revelara. Então, o que é ser humilde na concepção de Jesus? Ser o menor entre todos, ser o servo dos demais. É o que nós estamos precisando nos dias atuais. Como nós sentimos saudade de Jesus. Daquele homem que na última grande ceia lavou os pés dos discípulos. Olha que símbolo de humildade. Aquele homem que foi numa casa de uma cortesã, Miriam de Migdol, Maria de Magdala. E ela disse para ele: Senhor, sou uma filha do pecado. Nunca viste a primavera, Maria, fazer nascer a flor por sobre as casas em ruínas? As ruínas somos nós, as primaveras, as esperanças em Deus. Foi Jesus que 10 rancenianos vieram pedir a cura. Apenas um voltou para agradecer. Detalhe, ninguém ia perto dos rancenianos, porque a lepra era contagiosa. Jesus foi. Foi Jesus que foi na casa de Jairo, o administrador da sinagoga em Cafarnaum. Mas como assim? Jesus ir na casa de um doutor da lei? Ele foi.
porque a filha estava num transe cataléptico, era tida como morta, e ele vai, Talita, em aramaico, menina, levanta. Foi Jesus, crucificado no meio de dois ladrões. Do lado direito, Dimas, do lado esquerdo, Giestas. Como seríamos nós hoje no meio de dois ladrões? Prendam. São pessoas horríveis aqui do meu lado. Mas Jesus, falando para Dimas, permita que eu esteja ao seu lado no reino dos céus, Senhor. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Foi Jesus que, crucificado no monte do madeiro, não vociferou contra Anás, Caifás, Pôncio Pilatos. Ele simplesmente disse: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Foi Jesus, traído por Judas, da tribo de Queriot, uma cidade no sul da Judéia. E mesmo traído, como agiríamos nós se fôssemos traídos? Você me traiu? Ah, você comigo, eu vou te pegar. Quando eu era aluno do colégio, eu vou te pegar lá fora. Agora a gente quer pegar no curso das encarnações. Jesus desencarna e vai nas zonas umbralinas, informações do Espírito Maria Dolores, para socorrer Judas. E diz: um amigo nunca esquece o outro. Antes de subir aos altos esplendores, desci nas trevas inferiores para socorrer Judas. Foi Jesus que, quando Simão Pedro veio e disse-lhe: mestre, eu morrerei por ti, Simão, um dia tu serás a pedra na qual sustentarei o meu evangelho, mas antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele sabia que Pedro ia negar, mas sabia igualmente que no ano 66 da era cristã, quando Nero determinou a morte dos cristãos em Roma, era Pedro que estava lá. Teve a sua morte determinada por crucificação e ele: crucifica-me de ponta cabeça, porque eu não mereço morrer do mesmo jeito que Jesus. Foi Jesus, dentro do seu amor e da sua humildade, que vem caminhando com cada um de nós durante todos esses tempos, esses séculos, esses milênios, respeitando o nosso tempo, mas agora nos chamando novamente. Vem, Rafael, vem, Janete, vem, Dutra, vem, Paulo, porque eu confio em ti. É mais uma vez Natal, o palco do mundo. Ocasião de vocês pensarem nas vossas almas e no convite à espiritualização de vós mesmos que eu vos tenho feito. Daí, Natal é tempo de nós nos voltarmos a Jesus, de ir ao encontro dele e dizer, tal qual João Cabete disse um dia, na beleza dos seus versos: vem, Jesus amigo, vem trazer a sua paz, só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz, vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os tramões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Beijo no coração, um Feliz Natal e até uma próxima.